Amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula de matemática. Aula 11, do dia 29/7/2020, segundo bimestre. Matemática, tio Matheus, sétimo ano. Livro, capítulo 6, página 68. Assunto: Números racionais, parte 5. Divisão de números racionais. Uma loja está vendendo todas as TVs com preço promocional em 12 vezes iguais e sem juros. Note que na oferta não está indicado o valor de cada parcela. Nessas condições, qual é o valor de cada parcela da TV? Para responder à pergunta, basta dividir 1.902,60 por 12. Antes de efetuarmos a divisão, podemos multiplicar os dois números por 10 para obter uma divisão equivalente, mas com números inteiros. Então, 1902,6 vezes 10 dividido por 12 vezes 10 ficou 19.026 dividido por 120. Então, depois de efetuarmos a divisão, concluímos que o valor de cada parcela é de R$ 158,55. Aqui do lado nós temos a divisão, 19.026 dividido por 120, porque ele multiplicou por 10 os valores. O quociente encontrado nessa situação é um número positivo, pois na divisão entre dois números positivos, o quociente é sempre positivo. Na divisão de dois números racionais, é preciso observar as regras. Se eles têm o mesmo sinal, o quociente é um número positivo. Se eles têm sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Se eles estão escritos na forma de fração, realizamos a divisão entre eles multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Veja o exemplo. Então, 2 sobre 3 dividido para 5 sobre 4 é igual, vamos manter 2 sobre 3 e vamos inverter. O que era 5 sobre 4 ficou 4 sobre 5. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 5. A resposta, 8 sobre 5. Multiplicação e divisão de números racionais por 10, 100 e 1000. Situação 1. Esta foi a cotação do ouro em um dia de 2018. 1 grama de ouro puro é igual a R$ 147,25. De acordo com a cotação, neste dia, 100 gramas de ouro valiam R$ 1.472,50, pois 10 vezes 147,25 é igual a 1.472,50. 100 gramas de ouro valiam R$ 14.725, pois 100 vezes 147,25 é igual a 14.725. 1.000 gramas de ouro valiam 147.250, pois 1.000 vezes 147,25 é igual a R$ 147.250. Pode ver que aí a gente acrescenta zero e também mexe com a vírgula. Troque ideias com seus colegas sobre o que é possível concluir ao comparar os resultados das multiplicações por 10, 100 e 1000. Aí o tio respondeu, pode-se concluir que na multiplicação por 10, a vírgula foi deslocada para a direita uma casa. Na multiplicação por 100, 2 casas. E na multiplicação por 1000, 3 casas. Além disso, zeros foram acrescentados sempre que necessário. Tá bom? Multiplicação e divisão de números racionais
por 10, 100 e 1000. Situação 2. Se 1 kg de canela em pó custa R$ 30, o custo de 1000 gramas é R$ 30, pois 1 kg vezes. Pois 1 kg igual a 1000 gramas. 100 gramas é R$ 3, pois 30 dividido para 10 é igual a 3. 10 gramas é 0,30 centavos, pois R$ 30 dividido para 100 é igual a 0,30 centavos. 1 grama é igual a 0,03 centavos, pois R$ 30 dividido por 1000 é igual a 0,03 centavos. Troque ideias com seus colegas sobre o que é possível concluir ao comparar os resultados das divisões por 10, 100 e 1000. Aí o tio respondeu: pode-se concluir que na divisão por 10, a vírgula foi deslocada para a esquerda uma casa. Na divisão por 100, 2 casas. E na divisão por 1000, 3 casas. Além disso, zeros foram acrescentados sempre que necessário. Para multiplicar por 10, 100 ou 1000 um número racional em sua representação decimal, basta deslocar a vírgula para a direita 1, 2 e 3 casas, respectivamente, e acrescentar zeros quando necessário. Para dividir por 10, 100 ou 1000 um número racional em sua representação decimal, basta deslocar a vírgula para a esquerda 1, 2 ou 3 casas, respectivamente, e acrescentar zeros quando necessário. Agora, revisando a porcentagem. Situação 1. O site de uma loja está anunciando todos os produtos com 20% de desconto. Isso significa que, em cada R$ 100, o comprador terá uma redução de R$ 20 no pagamento. Assim, cada produto, após o desconto, custará 80% do que custava, pois 100% menos 20% é igual a 80%, ou 80 sobre 100, ou 0,80 do valor original. Qual será o desconto em reais na compra de um tênis que custa R$ 300? Qual será o valor a ser pago? Podemos calcular o desconto utilizando números racionais na forma de fração ou na forma decimal. Veja o exemplo nas duas formas. Fração: 20% de 300. 20% é o quê? 20 sobre 100 vezes 300, que é igual a 60. Agora, na forma decimal, 20% de 300. 20% é 0,20 vezes 300, que é igual a 60. Para determinar o valor a ser pago, basta subtrair o desconto do preço inicial. R$ 300 é o que custa o tênis, menos 60 é igual a 240. O tênis custará R$ 240 com o desconto. Então o tênis custa R$ 300, mas ele ganhou os R$ 60 de desconto. Ficou igual a R$ 240. Situação 2. Na compra de bens, como um automóvel de valor alto, é comum as pessoas recorrerem a financiamento para efetuar suas compras em parcelamentos de 60 ou mais prestações. A fim de evitar inadimplência, falta de pagamento, o agente financeiro exige que o valor da prestação não ultrapasse 30% dos rendimentos mensais do cliente. Considere que uma pessoa receba R$ 4.357 mensais
e queira financiar um automóvel. Vamos calcular o valor máximo de cada prestação que ela poderá pagar em relação ao seu salário. Para calcularmos 30% do salário, podemos multiplicá-lo por 0,30, ou 300 sobre 100. Então, 4.357, que é o salário da pessoa, vezes 0,30, que é os 30% do salário dela, deu 1.307,10 centavos. O valor máximo da prestação deverá ser de R$ 1.307,10. Importante: uma porcentagem pode ser escrita por meio de uma fração. Veja, 25% é igual a 25 sobre 100. Toda fração com denominador diferente de zero pode ser escrita por meio de um número decimal. Assim, 25% é igual a 25 sobre 100, que é igual a 0,25. Logo, quando queremos calcular, por exemplo, 25% de R$ 500, podemos simplesmente calcular da seguinte forma: 0,25 vezes 500, que é igual a R$ 125. Potenciação e radiciação. Situação 1. Um lago foi decorado com um aquário de forma cúbica, cujas arestas medem 0,5 metros. Os responsáveis pelo local vão informar em uma placa o volume do aquário e os peixes que vivem ali. O volume, V, de qualquer cubo é igual à multiplicação de três arestas, três fatores iguais. Então, V, que é o volume, igual 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. V igual a 0,5 elevado a 3. 3 é o nosso expoente. O 0,5 é a nossa base. E lá em cima, quando o tio colocou a multiplicação, escrevendo na forma de potenciação, temos. Então, nós temos ali em 0,5 elevado a 3. O 3 lá em cima é o nosso expoente e o 0,5 é a nossa base. Calculando esse valor, temos V igual a 0,5 elevado a 3, igual a 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,125. O volume é de 0,125 metros cúbicos. Situação 2. Um agricultor quer cercar uma área quadrada de 0,25 km² para criar gado. Para isso, ele precisou calcular a medida do lado do quadrado para comprar a quantidade de material necessária para cercá-la. O lado de um quadrado é a raiz quadrada da medida da área. Assim, L igual a raiz de 0,25 é igual a raiz de 25 sobre 100, igual a raiz de 25 sobre raiz de 100. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. 5 sobre 10 é igual a 0,5 km. O lado do quadrado mede 0,5 km. Para relembrar, a potência de um número racional é igual à de um número natural. O expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. Extrair a raiz quadrada de um número racional significa encontrar o número racional que, elevado ao quadrado, resulta naquele número. Veja outro exemplo. Raiz quadrada de 0,49 é igual a raiz de 49 sobre 100, que é igual a raiz de 49 sobre raiz de 100. Raiz de 49 é 7.
raiz de 100 é 10, 7 sobre 10, pois 7 sobre 10 elevado a 2 é igual a 49 sobre 100. Agora, expressões numéricas com números racionais. Em uma expressão numérica que envolva operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, devemos respeitar a seguinte ordem na resolução das operações. Primeiro, potenciações e radiciações na ordem em que aparecem. Segundo, multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. Terceiro, adições e subtrações na ordem em que aparecem. Quando aos símbolos de parênteses, colchetes e chaves, devemos observar esta ordem. Primeiro, as operações dentro dos parênteses. Segundo, as operações dentro dos colchetes. Terceiro, as operações dentro das chaves. Aqui o tio deixou uma em exemplo. O tio vai fazer isso nas questões comentadas. O tio já colocou um exemplo para a gente fazer sobre isso, tá bom? Agora, a localização dos conteúdos e das atividades em nosso livro. Livro, capítulo 6, página 68 a 79. E as atividades. Livro, capítulo 6, página 68, número 1, página 69, número 3, página 70, número 6, página 72, número 2, página 74, número 2, página 77, número 2 e número 3, e página 79, número 3. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo do tio Matheus. Tchau!